E agora, eu queria que você contasse também, como eu contei sobre o meu propósito, que são com mulheres, e além de tudo isso, a gente também tem um evento para mulheres, que mais para frente eu vou trazer nos próximos vídeos como que ele trabalha e como que funciona esse evento. Que você contasse sobre o seu propósito de vida com a pessoa física. Quais são as pessoas físicas que você tem o foco maior em atender? Eu, William Everton Vale, ou Will para algumas pessoas, ou William, gosto de atender todas as pessoas. Como assim todas as pessoas? Você pararia na rua e atenderia alguém que te xingou, que te ofendeu? Talvez no primeiro momento não, mas sim, atenderia. Alguém que fez algo? Sim, é o meu propósito, é me conectar com pessoas e levar a possibilidade de mudança e luz para o maior número de pessoas possível. Jung tem uma frase que trabalhava com Freud. Para quem não conhece Jung, estude. Jung, Carl Gustav Jung, se escreve Jung. Ele tem uma frase: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você irá chamá-lo de destino. Quando a gente olha para essa frase, quando a gente para pensar agora e começa a ficar mais curioso e curiosa sobre essa frase, a gente começa a entender, peraí, o que será que eu estou fazendo inconsciente? Será que eu não estou nem olhando para as pessoas? E de onde eu me conectei com isso? Eu por muitas vezes passei por algumas questões emocionais que me abalaram diretamente e indiretamente. E inconscientemente me levaram a 3 tentativas de suicídio. Aí a pessoa acha assim, você é coaching, você é coach. A pessoa pensa assim, você é coach, você é programador neurolinguista, você também trabalha com terapias, com movimento sistêmico, você é consultor, palestrante, treinador, hipnoterapeuta. Tá, eu sou tudo isso agora. E outra frase do Jung, eu não sou o que eu fui no passado, eu sou o que eu decidi escolher ser a partir de então. Eu sou o que eu defino para minha vida. E aí dentro disso, quando eu olho para essas 3 tentativas de suicídio que eu tive na minha vida, eu paro e analiso, peraí, eu preciso ajudar pessoas. Eu me conectei com o meu propósito através disso. Eu comecei a estudar a base de tudo que é a programação neurolinguística, que é a PNL, que vem da terapia Gestalt, que é um dos primeiros movimentos de terapia que existiu no mundo, onde também modelou Virginia Satir, que era uma das grandes mentes por trás das constelações. Ela é a famosa mãe das constelações, Virginia Satir. Depois veio nosso querido... Caramba, deu branco. Richard Blender. Não. Fort Spirits. Constelação, Eita, branco. Ai, não. Bert Hellinger. Depois vem Bert Hellinger, que é o famoso pai das constelações. Já existiam alguns movimentos de William James e outras pessoas ali, movimentos de constelação, mas que não eram tão ali ativos. E dentro disso, a gente tem outras pessoas também. Ludovico, alguma coisa desse tipo que a gente tem lá atrás. Porém, Bert Hellinger é considerado o pai das constelações e Virginia Satir a mãe. E ela teve ali o estudo de Bert Hellinger, que veio também já estudando PNL. Então, quando a galera que criou a primeira geração, Robert E. Dilts e John Grinder, fizeram um trabalho com a Virginia Satir, eles entenderam que o movimento de olhar para o outro, de se colocar no lugar do outro, é isso. As pessoas nunca vão se colocar no lugar do outro sentindo o que a pessoa sente. Ela vai se colocar no lugar do outro sentindo o que ela sente. Fala pra alguém assim, então, você quer se colocar no lugar do outro? Então, como é que é sentir fome na Malásia? Como é que é sentir fome na Etiópia? A pessoa sabe responder isso? Não. Até é interessante você trazer isso, porque eu disse isso até no vídeo no YouTube. Ninguém sente a dor do outro. Cada um sente a dor de uma forma única. Às vezes o que é leve para mim pode ser pesado para o outro, às vezes o que é pesado para o outro é leve para outro. E dessa forma nós vivemos, entendendo a dor do outro. Peraí, tá, ok, a pessoa está sofrendo, ela está sentindo uma dor. Não importa se ela é maior ou menor para você na sua visão, mas na visão da pessoa é a dor dela. E respeitar e honrar é um dos passos da constelação sistêmica, né? Respeitar, honrar para depois amar e seguir a vida. Ter empatia por uma pessoa entra nisso. Ter empatia é simplesmente você dar o direito da pessoa ser quem ela é.
dela viver o que ela vive, dela sentir aquilo que ela está sentindo. De repente a gente fala, eu tenho empatia, mas aquela pessoa ali, assim, assim, assim. Que empatia que você tem, ser de luz? Será que você realmente está ali fazendo com que a pessoa tenha o direito de viver o que ela precisa viver? Porque você não conhece a história dela e você está julgando. Quando a gente julga, a gente coloca as nossas raízes, as nossas crenças, nossas verdades individuais. Não estou falando de crença religiosa, não. Eu estou falando das nossas crenças daqui da mente. O que a gente acredita que é certo. Para alguns é certo uma coisa, para outros não. E tá tudo bem. Quando você quer ter empatia, quando você quer fazer algo pelo outro, é simplesmente você parar, analisar, honrar e respeitar que aquela pessoa tem uma história, honrar e respeitar que aquela pessoa tem uma dor. E não importa se ela quer falar da dor dela ou não, é o quanto você está disposto a contribuir com algo. Quando você contribui com ela, você está contribuindo com o seu sistema. E isso entra na lei da ressonância, talvez física quântica ou a linguagem de segredo, mas o segredo ele vai muito mais assim. Talvez algumas coisas sejam mitos para algumas pessoas. Porém, quando eu falo de lei da ressonância, é o campo que rege a gente. Quando a gente pensa em algo positivo, volta 10 vezes mais. Quando eu penso em algo negativo, volta 10 vezes mais também. Então, dentro do meu propósito, quando eu ajudo muitas pessoas, principalmente suicidas, que é o meu maior foco, por causa da minha história, eu estou levando movimentos para mim me autoafirmar que eu saí daquilo, para mim autoafirmar que eu tenho um propósito, que eu tenho uma missão, que esse engajamento que eu tenho comigo mesmo gera engajamento com a minha família, gera engajamento com o meu bairro, com o meu sistema, porque nós vivemos em vários sistemas. E quais são os sistemas que nós vivemos hoje? A minha família, dentro da minha casa, é um sistema. O meu emprego, a minha profissão é um sistema. Quando eu estou, de repente, na academia, ele é um sistema. Eu estou nesse podcast, eu estou vivenciando outro sistema. Quando eu vou para uma empresa fazer um treinamento, eu entro em outro sistema. São vários sistemas. E quando a gente reconhece esses sistemas, quando a gente se integra a eles, deixando o nosso melhor, colocando o nosso propósito, isso faz com que a gente entenda que a gente está aqui para servir algo. E o meu propósito é servir essas pessoas que estão buscando ajuda e elas estão nas empresas também. E eu busco empresas para que isso sistemicamente se estenda. Imagina, juntando a lei da ressonância, colocando tudo que eu estou fazendo para várias pessoas, para várias empresas, eu estou emanando quanto para esse campo que flui? Quanto está voltando para mim de luz, de sabedoria, de qualidade de vida, de discernimento? E muitas vezes a gente sai do treinamento ou de um lugar que nós estamos ensinando as pessoas ali, aprendendo mais ainda. Nós vamos para ensinar e voltamos aprendendo. Porque quando nós aprendemos, conhecendo e nos conectando com novas histórias. E quando nós fazemos tudo isso, toda essa movimentação que você disse, eu volto lá no início. É sobre o nosso ego, porque nós nos sentimos bem também em fazer tudo isso e todo esse bem para as pessoas também. Sim, você teve uma vez que você disse sobre a pessoa que compra, ela tem a mesma satisfação do que de fazer uma ajuda, não é? Caridade. Me fala mais sobre isso. Existe um estudo científico, se você for pesquisar no Google, você vai achar esse E estudo. nessa postagem a gente pode colocar... Podemos colocar também a legenda, a fonte, tudo certinho aqui embaixo para vocês. Não embaixo do andar, gente. Embaixo no YouTube, só para Então, existe um estudo científico sobre isso? Sobre, E você consegue colocar pra gente depois a fonte? Consigo. Legal, então me fala mais sobre que eu fiquei curioso agora. Esse estudo científico, ele diz o seguinte, que a sensação de compra é a mesma sensação da caridade. Então, quando você faz um bem para o outro, você tem isso replicado como se fosse a mesma sensação de você estar entrando numa loja, e aí eu brinco com as minhas coaches mulheres, que é a mesma sensação de comprar uma blusinha. E onde entra o ego? Sim, claro, porque eu faço bem. É a mesma coisa do eu compro. Então, é a mesma sensação. E sobre o ego, tem a ver com espiritualidade? Claro que tem. Quando nós nos conectamos com o nosso interior, com o nosso eu divino, sou eu que estou me conectando. Sou eu que tenho uma luz de Deus que conversa comigo, ou uma espiritualidade, ou Oxalá, ou Shalom, ou Deus, ou Jeová, ou como a pessoa preferir chamar. Aí também sou eu, é sobre mim, né? Primeiro de tudo, sempre é sobre mim primeiro. E aí também eu achei muito interessante o que a gente estava conversando, porque o perdão, né? Muitas vezes nós falamos sobre o perdão, e aí às vezes a pessoa fala assim, eu perdoo, mas eu não quero mais conversar com aquela pessoa.
Como que é esse perdão? Como que funciona Virou isso? apego, né? Virou apego, virou mágoa. Porque a mágoa tá ligada ao apego, não tá? Sim, A e a mágoa mágoa são as más águas, né? Que estão fluindo ali no não corpo. estão fluindo neste É. caso, né? Não flui nada, E às vezes a pararam. pessoa tem um problema vascular, que é uma doença psicossomática de mágoas que ela deixa ali parada sem resolver. Isso existem muitos estudos. Sim, Eu pesquisei uma vez sobre isso, é muita informação. É muita informação. E quem tá curioso agora pode ir lá e pesquisar também, né? sim, E o interessante disso tudo, quando a gente entende que a pessoa perdoou, ela simplesmente liberou. E aí é sobre ego, sobre apego, sobre essas coisas todas. E a mágoa já tá ligada a uma dor mais profunda, a um trauma, uma emoção que ela não quer liberar porque ela quer ser vista, quer ser honrada, quer ser, talvez, acolhida por alguém. E por alguém, não necessariamente a pessoa que fez algo. Aquela pessoa é só uma muleta, um arquétipo, um personagem, uma personagem que está representando alguém da história dela, do inconsciente, entende? Porque se a gente parar para analisar e buscar lá na infância, se essa pessoa não foi honrada, não foi vista, ou de repente foi ali humilhada, ou sofreu alguma coisa, entra a teoria de Eric Berne, a teoria da distância íntima. E essa teoria da distância íntima, ela diz o seguinte: a distância que eu tenho com o outro é a distância que eu tenho comigo mesmo, ou a distância que eu tenho com algo ou alguma situação está dentro de mim. Eu não reconheço no outro o que eu não tenho em mim, eu reconheço no outro o que eu tenho em mim. Então, se eu tô com uma distância de alguém ou de alguma situação, ou aquela pessoa me fez muito mal naquele momento, mas talvez, só talvez, muito provavelmente, consciente ou inconscientemente, essa pessoa teve alguma questão, este ser, com alguém lá no passado ou com alguma situação no passado que linka, e é direto esse link, é muito rápido o processamento, e faz com que ela trave e não queira nem perdoar. E às vezes não é nem aquela situação, é algo que aconteceu lá atrás na vida dela. E ela não está entendendo, ela não toma consciência disso. E o nosso trabalho é fazer com que essa pessoa tome consciência disso, porque ela está no inconsciente, ela está vivendo essa matrix, esse looping que é muito louco. E você sabe que uma coisa muito interessante, sobre inconsciente a gente tem a neuroescrita, neurografologia, onde traz a base da programação neurolinguística, onde traz a leitura de assinatura e letra, caligrafia. sim, a assinatura fala muito sobre a parte profissional e a letra ela vai dizer muito sobre o eu pessoal. Mas antes, só voltando um pouquinho no assunto do perdão, é interessante a gente falar que às vezes a linguagem do amor da pessoa não é necessariamente pedir perdão ou pedir desculpas. E com isso, quando você não escuta o perdão e a desculpa, não vou desculpar porque eu não recebi o perdão, nem a desculpa. Mas às vezes a pessoa já fez o que ela tinha para fazer ali dentro dela, e aí entra de novo sobre entender o outro e buscar se entender e a distância íntima. Para que você possa perdoar de fato, você não precisa falar, eu te perdoo. Você pode só seguir a sua vida e seguir junto com a pessoa. Então, deixa eu ver se eu entendi. A gente consegue pegar a PNL, a neuroescrita com neurografologia, com coaching, com mentoria e tudo isso, inteligência emocional, resumindo é isso, é ter controle das emoções ou ter controle do que acontece lá fora antes de simplesmente processar? A gente consegue entender, processar e logo em seguida, após processar a informação, trazer esse autoconhecimento. Então, inteligência emocional. Inteligência emocional é entender que quando algo acontece lá fora, se a gente coloca a teoria da distância íntima, a gente entende, peraí, isso aqui tem a ver com algo no passado, eu não tenho. A pessoa consegue ela ter um discernimento, um autocontrole do que acontece externo, aí ela processa muito melhor, talvez passando por um processo de coaching ou passando por algumas técnicas de PNL, ela já ressignifica na hora que esse input, que essa mensagem vem para o cérebro dela, onde vai processar dentro do cérebro de uma forma diferente. E esse processamento já vai gerar uma forma de reação muito leve, porque se a pessoa tem uma experiência que não foi ressignificada dentro do modelo de mapeamento cerebral que a gente trabalha na PNL, que é o movimento ROLE, R-O-L-E, a gente entende que as coisas, as informações, as falas, o que acontece com a gente quando eu coloco coisa, o que acontece através de outras pessoas, vai ter uma forma de captar. E a gente vai ter o input através dos sensoriais, visão, audição, as sensações, paladar, cheiro, enfim, entra na parte sinestésica. Vai processar e automaticamente vai ter o output. É como a gente vai reagir, ou verbalmente ou não verbalmente, que é o corpo. Tem pessoas que bufam e tudo mais, e tem pessoas que bufam e já falam tudo e gostam aquele monte de informação.
E aí é o processamento dela, porque não está ressignificado lá atrás. Sim. E quando a gente trabalha com o coach sistêmico, quando a gente trabalha com a PNL e com tudo isso que a gente trabalha de análise transacional aqui no Lume, a pessoa consegue entender toda a forma de processar muito melhor, ressignificando aquelas experiências do passado para que ela fique leve, para que ela se liberte daquilo. E ela liberta, ela é uma pessoa muito mais próspera. E prosperidade não tem a ver com dinheiro, tem a ver com sonhar, idealizar e aí sim realizar. Sim. É o TOTS encerrado, né? É o TOTS encerrado. E sobre a neuroescrita é uma coisa muito interessante. Você falou que a neuroescrita, a assinatura condiz muito sobre o perfil profissional e apenas 10% do pessoal. E sobre a letra, a caligrafia condiz muito sobre a parte pessoal, 90% e 10% apenas do profissional. Isso. E existe um curso que a gente contribui, que a gente entende que ajuda as pessoas, que é o curso de neuroescrita e neurografologia, onde faz com que as pessoas entendam. É uma parceria que a gente tem com a nossa querida mentora Madalena Junqueira. Ela desenvolveu esse método, ela é mestre há mais de 30 anos em PNL. Então, Mada, um beijo pra você. E o jeito que ela ensina é muito simples de entender, né? De entender e de replicar. Com o curso, que durou dois dias E no mais um total dia. e mais um dia de explicação, Isso. eu já consegui trazer ali insights. Claro que eu tenho uma base já de tudo que eu já aprendi sobre as pessoas. Então, eu peguei esse conhecimento, unifiquei e já consegui fazer as leituras. Então, você que está curioso para saber e para fazer análises de pessoas, através da escrita você já consegue. E sobre a espiritualidade, para concluir esse nosso bate-papo, o que a gente consegue concluir e deixar para as pessoas? A sua visão de espiritualidade na vida pessoal e profissional. Tem uma frase que eu gosto de utilizar muito. Ame o próximo como a ti mesmo. Como que você se ama se você não se cuida? E como você vai se cuidar? Buscando a ajuda. E talvez, pode ser que a ajuda esteja aqui conosco, no Lume Instituto ou Lume, como você preferir chamar. Então busque, chame a gente, mande um comentário aqui, ou se não se sentir à vontade, nós vamos deixar o nosso contato também, para que você entre em contato conosco. Minha visão de espiritualidade, para a gente poder dar seguimento aqui, eu trago para as pessoas a seguinte ideia, uma metáfora. A mente não distingue o que é real e o que é imaginário. Até onde uma fé cura a pessoa ou simplesmente uma parte neural. Existe aí o Theta Healing, que são métodos de meditações curativas que curam a gente. Tem pessoas que a gente já conhece pessoalmente, particularmente, que passaram pelo processo Theta Healing e tiveram curas de ossos, de não amputar mais a perna e curar algumas coisas, porque algumas doenças são psicossomáticas e a mente tem o poder de regenerar muita coisa, dependendo, obviamente, também não é milagre, mas dependendo do que está acontecendo com a pessoa. Então, quando ela para pensar, quando ela coloca a fé, ela coloca o hiperfoco dela. Sim. E aí, o que acontece no cérebro dela? É uma explosão de químicas, que eu poderia falar aqui, mas eu não vou falar porque daria muito tempo para explicar cada uma. Químicas, novas sinapses neurais surgem, onde vão trazendo para as novas células que vão sendo criadas, que a cada momento células no nosso corpo nascem e células morrem. Então, quando essas células que são criadas já têm uma nova ressignificação, uma nova energia, uma nova possibilidade positiva dentro da mente, ela começa a transformar dentro de si mesma. E aí, se ela tiver a fé dentro dela, às vezes um ateu tem muito mais fé do que uma pessoa que é religiosa, a fé dela de conseguir aquilo. Eu não estou falando de espiritualidade ligada à fé, estou falando de espiritualidade. Sobre você se conhecer a ponto de acreditar em você mesmo. Exato, então a pessoa que acredita, ela consegue muito mais do que a que não acredita. Lógico, se ela tiver, como você disse, já é Jesus, Jeová, Ganesha, Shalom, Oxalá, Meixo Sama, enfim, várias e várias religiões, e perdão se eu não coloquei o seu Deus aqui, mas são muitos. Quando você se conecta com eles e você para, e você respira, e você transcende, você cria uma âncora, um gatilho mental, seja através de uma vela, através de uma meditação, através de ajoelhar e rezar, fazer uma oração, ou simplesmente colocar aqui, ou simplesmente parar. Você está parando, você está colocando um hiperfoco e vai transformar energeticamente, talvez e muito provável, mas também aqui. Acontece Sim. aqui. Tem mais algum recado que você acredita ser importante trazer nesse momento? Neste momento eu penso que a pessoa pode ficar curiosa para saber qual é o estado desejado dela de vida, qual é o propósito dela de vida, onde ela quer chegar na vida, pessoal, familiar, profissional, financeiro, de hobby, de saúde, lazer, espiritualidade e outras que eu vou deixar elas mais curiosas ainda, porque a roda da tomada de consciência tem 19 áreas. Mas o que ela quer fazer da vida dela? Ela quer continuar vivendo como ela tá e tá tudo bem? Ou ela poderia olhar para ela
e simplesmente ficar curiosa e curioso para falar pra gente o que vocês podem me direcionar para ver se eu tenho alguma coisa para trabalhar em mim, para melhorar no meu propósito, para melhorar no meu sistema, nos meus sistemas, na minha família, no meu emprego, na minha profissão, na minha jornada. E você tem qual o recado que você, Ruth, tem para deixar para as pessoas? Primeiro, curte, compartilha, segue a gente, se inscreve no canal. Eu vou deixar todas as nossas redes de contato, tanto para cursos quanto contato para atendimento. Ou, se você só quiser conhecer melhor a Ruth e o William também, nós estamos à inteira disposição aí de ajudar através dos nossos conhecimentos. É isso. É isso. Gratidão. Gratidão.